Olá a todos. Temos hoje como convidado alguém que licenciou-se em Administração Pública e é formadora e analista certificada do DISC. Desde 2003, penso eu, que não esteja errado, é responsável de recursos humanos na Carclass, que é um concessionário Mercedes, Smart, Jaguar e Land Rover. Acumulou uma vasta experiência em recrutamento e gestão administrativa de recursos humanos e liderou, entre outros projetos, a criação da Academia Carclass. Esta é uma academia que pretende dar formação interna aos seus colaboradores e apoiar no desenvolvimento das suas carreiras e aumentando as suas competências. Portanto, foi também e teve um papel muito importante como responsável de CRM e coordenadora de qualidade, ao mesmo tempo que coordenou o CSI, que é uma parte importante daquilo que era feito, principalmente numa relação com a própria Mercedes, com a própria Mercedes-Benz. Trata-se da Manuela Fonseca, que nos deu o prazer de aceitar este convite. Manela, muito obrigada por ter aceitado Olá, este convite. José, obrigada. É um luxo poder estar aqui consigo. Obrigado eu. Manuela, estamos a viver tempos muito diferentes, isto já não é novidade, isto passou a ser o normal. Um bocadinho antes, desculpe lá. Sim. Desde 2003, isto pois, fez-me pensar aqui que sou já um dinossauro no setor automóvel, portanto vou fazer 18 anos de casa, de Carclass, é verdade, 18 anos, e parece assim um marco histórico, não é? Claro que sim, na vida, claro é uma maioridade. É a maioridade, é a sua maioridade numa empresa e dá que pensar, mas dá que pensar, e hoje quando estávamos aqui na pré-entrevista, comecei a pensar nisto dos 18 anos e na minha maioridade na Carclass e pensei que este setor é mesmo muito fascinante. É essa a percepção que tem. É, claro que é, claro que é. Este setor é excelente de facto estes 18 anos, para mim, passaram assim num piscar de olhos, porque há tanta coisa diferente a acontecer neste setor e na Carclass em particular, que é uma empresa que cresceu muito em muito pouco tempo, claro. que nos faz andar sempre aqui numa roda viva extraordinária e faz com que 18 anos pareçam 18 minutos. Muito bem. Isso é ótimo. Isso é uma perspectiva. Claro que é. É um setor. Já estou a fazer ao employer branding e há se calhar uma coisa chamada setor branding. Sector branding. Exatamente. Quem sabe se lançamos agora aqui assim, se acabou de lançar agora aqui. Mas é um tema que vamos falar um bocadinho mais à frente, não é? Exatamente, falaremos certamente. Ok, então falaremos mais à frente. Muito bem. Bem, obrigada por esta introdução que foi excelente. Desculpe a interrupção. Não, fez muito bem. Mas eu sou assim, falo muito. E depois... Não fala muito, fala o suficiente e fala muito bem. Obrigada. Atendendo à realidade do setor automóvel, é um setor com características muito próprias, muito sui generis, e às novas competências que se exigem hoje em dia para responder a novas tecnologias, mudanças de comportamento dos consumidores. Manuela, que tem a responsabilidade, entre muitas outras, de recrutar, o que é que mudou no recrutamento? José, muito obrigada pela sua questão, que é excelente. O mundo mudou e o setor automóvel está a mudar de forma mais acelerada nos últimos tempos, mas de facto o setor automóvel está a acompanhar e a responder ao comportamento dos consumidores. Ok. Na realidade, isto é uma curiosidade, a Daimler tem tanta preocupação com este aspecto particular que até tem nos seus quadros uma futurologista. Sobre estes dias, é verdade, isto não tem nada de esotérico, ok? Portanto, esta senhora é uma alemã que é licenciada em filosofia, especialista em informação, e o que ela faz é pensar sobre estes assuntos, sobre o futuro do setor automóvel, muito bem. Com base em análises e em pesquisas do que são as sociedades globais, as cidades, o way of life, os valores e os desejos das pessoas, das comunidades, das sociedades. E portanto, pensa e perspectiva aquilo que será o setor automóvel. De facto, novas gerações mais conscientes das questões ambientais e dos temas da sustentabilidade exigem viaturas movidas a energias mais limpas. Claro. Por outro lado, assistimos à consolidação da relação digital entre os clientes e os concessionários. Claro que impulsionada aqui por esta questão da pandemia, do Covid, nós deixamos de recear tanto, ou quase nada, as compras e até as relações online.
claro. São tendências, obviamente, são tendências mas que têm consequências diretas e muito imediatas nas nossas oficinas, nos nossos departamentos comerciais. Existe aqui uma capacitação muito maior dos nossos colaboradores e claro que torna o recrutamento muito mais exigente. Nós passamos a recrutar cada vez mais técnicos, deixamos os mecânicos para passar aos mecatrónicos. Agora, claro que estamos focados nos eletricistas auto, na telemática, nos técnicos da telemática, da alta tensão, no conforto, na segurança. Portanto, novas competências emergem e são nossa preocupação. Relativamente aos perfis comerciais, ao departamento comercial, interessam-nos pessoas, obviamente, com aptidões para as novas tecnologias, que não tenham medo de comunicar com os clientes através das redes sociais, dos Zooms da vida. Portanto, o que interessa aqui é que tenham uma fortíssima orientação para o cliente. Interessa-nos pessoas também obviamente, com vocação para a aprendizagem. Esta é uma competência que está muito na berra, mas de facto ela faz sentido, porque o mundo muda tão rapidamente, os setores onde estamos, quer seja o setor automóvel ou outro, muda tão rapidamente que é necessário pessoas com apetência para estudar e para acompanharem as tendências dos produtos e dos consumidores. Portanto, que estejam constantemente curiosos, não é? Com espírito crítico, capazes de dar feedback aos clientes e que, no fundo, com esta relação à distância, sejam verdadeiros facilitadores do negócio. É isso, eu acho que essa é uma tendência do futuro. Então, o que muda no recrutamento? Significativa. É uma mudança significativa e acho que vamos assistir a mudanças ainda maiores no curto e médio prazo, com talvez um repensar da relação entre as marcas e os clientes finais, e onde fica o papel do concessionário aí in between, mas isso são outras discussões, não sei se para já, se mais tarde. Quanto ao recrutamento, claro, é um bocadinho o manter sempre os job profiles tradicionais que nós tínhamos, mas pôr-lhes lá mais qualquer coisinha, não é? E é essa mais qualquer coisinha que vai fazer a diferença. É essa mais qualquer coisinha, estas novas competências que vão fazer toda a diferença e que vão responder às exigências do mercado. Sim. Exatamente. Este setor foi caracterizado durante muitos anos por ser um setor muito tradicional, com práticas muito tradicionais, em que se mantinha ao longo de muitas décadas sempre a mesma forma de determinados processos, determinada forma de agir, determinada forma de se relacionar com os clientes. Isso está a mudar? É isso que está a mudar e que quando está a falar... É isso que está a mudar, José, é isso que tem de mudar, porque, repare, não é o setor automóvel é que tem de ir a reboque daquilo que é toda uma sociedade a exigir a transformação, não é? Claro. Obviamente que nós vendemos para clientes mais sénior, mas nós temos cada vez mais novas gerações de consumidores a entrarem pelos stands e pelas oficinas que têm outras exigências. Certo, até porque a Mercedes caracteriza-se, a Mercedes e a Smart, estamos falando também dos Jaguar e a Land mas Rover. Exato, todas as marcas, exatamente, mas caracteriza-se por ter, diríamos assim, cobrir muitos segmentos da população. Claro hoje em dia tem oferta para muitos clientes, desde mais tenras idades até aos mais séniores, e é nessa perspectiva. Muito bem, muito bem. E olhando para dentro da casa, essa é uma perspectiva curiosa e por isso a minha curiosidade relativamente à forma como se está a recrutar. Está a recrutar de uma forma diferente? Já me disse que sim, mas recruta também através, hoje vê-se uma procura sistemática das redes sociais para fazer recrutamento. Isto funciona? Claro que funciona, José, mas tem que haver aqui um equilíbrio. Digo-lhe que a referenciação ainda é a forma que eu prefiro para recrutar, obviamente, não é? Claro. Mas é evidente, aquilo que temos que pensar é qual é o perfil e onde é que essas pessoas estão, onde é que esses candidatos se encontram. Se eu quero recrutar um bate-chapas ou um pintor que tem neste momento, que conseguem emprego em qualquer lado e, portanto, não estão preocupados com o seu nível de empregabilidade, porque não precisam, de facto, são perfis que estão extremamente procurados por tudo quanto é concessionários, por tudo quanto é marcas, eles não precisam estar no LinkedIn, não estão, pura e simplesmente não estão, portanto não é de facto um meio que procuro para chegar até essas pessoas. O que é que eu procuro? Obviamente a referenciação. No outro dia
fizemos um spot na rádio em Viana do Castelo para tentar chegar a esse tipo de público. Recorremos aos jornais locais. Pois. Portanto, é curioso, uma prática temos que voltar. Exatamente, olha, que eu já nem sabia pôr um anúncio no jornal, não é? Quer exatamente, dizer, é curioso essa. Existe para aí há 15 ou 17 anos atrás. Pedir preços para anúncios para o jornal já é um bocadinho. Exatamente. Mas pronto, foi um regresso ao passado engraçado. Mas obviamente que as redes sociais, o LinkedIn claro. E mesmo os posts que vamos colocando no Facebook e no nosso Instagram, claro que chegamos a muita gente, mas nada disto funciona se não houver um bom employer branding. Okay. Tem de haver. Tem de haver o passo à palavra de que a Carclass é uma ótima empresa para se trabalhar. Ótimo, muito bem. E o que é gerir recursos humanos em tempo de pandemia numa empresa com a dimensão da Carclass? Deve ser um desafio imenso. José, somos 550 trabalhadores, portanto estamos espalhados divididos entre o Minho e Lisboa. Obviamente isto não é nada fácil, gerir RH em tempos de pandemia tem um peso brutal em termos de gestão administrativa pura e dura, ok? E acho que isso, aliás, estou um bocadinho cansada disso, porque foi quase um ano inteiro de volta de uma gestão administrativa. Porquê? Eu acho que todos os meus colegas de profissão se podem queixar do mesmo. Exatamente. Alterações legislativas quase todos os dias, decretos-lei a serem publicados aos domingos, regras pouco claras, como muitas vezes acontece no nosso quadro legislativo, não é? Claro. Regras muito pouco claras, situações novas para toda a gente, para as empresas, para os advogados, para a segurança social, para a administração tributária, quer dizer, ninguém apanhou aquela questão dos layoffs, portanto apanhou tudo aqui foi um bocadinho overwhelming, confesso. Portanto, foi um ano, a gestão da pandemia foi um ano de gestão administrativa, gestão de layoffs, gestão de isolamentos profiláticos, gestão de casos positivos, de casos suspeitos, de contactos próximos, de encerramentos de escolas, de pessoas a faltar e a terem que ser substituídas por outras, de recrutamento muito mais difícil este ano da pandemia. Porque quem está bem não quer mudar, está com algum receio da mudança, portanto, recrutamento muito mais complicado. Até acho que comecei a notar talvez o LinkedIn um bocadinho mais animado estas últimas semanas, mas notei o LinkedIn muito parado, até em volume de posts e de comentários, muito parado. Nós lançamos vários recrutamentos para alguns perfis, e confesso que tivemos aqui alguma dificuldade. Pois é, compreensível. É compreensível pelas razões que aponta. Eu senti o mesmo, ouvi frequentemente esse comentário de as pessoas têm receio de dar um passo porque estão num momento com muitas incertezas e não querem arriscar de forma alguma, até muitas vezes face ao enquadramento familiar, a uma série de situações que daí resultam. Portanto, isso obrigou-lhe a mudar muitas as suas... Alguém estava a falar na Academia Carclass, isso mudou as suas prioridades, obviamente. Mudou, mas nunca se esqueci. Tive sempre em pano de fundo e é com orgulho e com muita felicidade que digo, que informo que a Academia já está outra vez em funcionamento. Ótimo. Já estamos com cursos de formação. Aliás, a semana passada tivemos, até postei no LinkedIn, tivemos um curso de formação de atendimento e protocolo para os nossos recepcionistas. Excelente. E obviamente, se não podemos fazer formação presencial, e porque não podemos até por decreto, por lei não podemos fazê-la, portanto vamos fazê-la online. O que interessa é não parar. Exatamente, não é? É isso mesmo. Também não estou a imaginar lá parar. Não me parece que seja... Não, e os nossos líderes, é importante também formação para as nossas lideranças, para as nossas chefias intermédias, que também têm que lidar com isto tudo. E têm que lidar com... Deve ser um desafio imenso. Deve ser um desafio imenso. É um desafio imenso. Lidar com pessoas, gerir pessoas, é um desafio brutal, não é? Mas é preciso ter a formação, ajuda imenso. Ajuda-os, de certeza que os vai ajudar a ultrapassar.
Muito bem. Isto é quase uma provocação. Emprego para a vida é realidade ou é uma ficção? José, eu diria assim que para dois jovens como nós, emprego para a Exatamente. vida era um conceito perfeitamente admissível. Eu posso lhe dizer que a maior parte dos jovens, diria que mais de 90%, para não ir mais longe, Certo. dos jovens que entrevisto abaixo dos 25 anos, não querem um emprego para a vida. E está tudo bem, e está tudo muito bem. Quando eu coloco aquela eterna questão do que é que queres fazer daqui a 5 anos, onde é que queres estar daqui a 5 anos, que é assim daquelas questões malfadadas, mas que de facto que são fundamentais quando se quer perceber o processo mental das pessoas e quer-se perceber as ambições e o que querem fazer da vida, como é que querem construir a sua carreira e onde querem chegar, que são obviamente situações que nós temos que perceber e que fazem todo o sentido em contexto de entrevista. E a maior parte deles não me diz daqui a 5 anos eu vejo-me na Carclass a trabalhar no setor automóvel. Claro que não. E está tudo bem, é assim mesmo. Eu acho que isto também tem muito a ver com esta geração que é muito desapegada, não é? Exatamente. É desapegada, não há o sentimento de posse, não deixou de ter a importância que tinha, quer dizer, o ter uma casa, o ter uma casa minha, um carro meu, isso deixa de existir, exatamente, claro. Exatamente. Isto aqui na província, não é, José? Na província, isto vai demorar mais um bocadinho, mas eu acho que no Grande Porto e Grande Lisboa já se nota muito isso, não é? Claro. É uma tendência, portanto, como as pessoas são também desapegadas em relação às suas casas, em relação aos seus carros, isso também lhes permite dar-lhes uma liberdade diferente para hoje trabalhar aqui, ou trabalhar ali, ou ter um emprego num setor, ou ter noutro. Portanto, será ficção para as próximas gerações, sim. Claro que sim, claro. E vai exatamente ao encontro daquilo que cada vez mais sentimos, esse desapego, esse desinteresse, essa mudança de comportamento, mudança da forma de estar, propósito, uma coisa que se fala muito hoje em dia, sim. E que não teve mais na moda e na ordem do dia o ano passado, ou na ordem do ano, se quiséssemos pôr assim, por causa da pandemia. Que sugestões é que deixaria para os jovens que gostam de automóveis, gostam do setor e procuram entrar no mercado de trabalho? Porque efetivamente encontramos durante um período significativo de tempo, não encontrei muita gente que gostasse do setor e que gostasse de automóveis. Ao contrário do que eu encontrava, e a senhora há bocadinho quase que se quis misturar com a minha idade, mas não o faça. É muito atrevimento da sua parte, mas eu lembro perfeitamente que muita gente vinha para os automóveis que gostava muito de automóveis, gostava mesmo de automóveis. E o facto de trabalhar numa marca, poder ter um carro de serviço e poder ver novidades antes dos clientes, isso era um aliciante, era extremamente estimulante. Hoje volta a encontrar-se uma percentagem significativa de gente assim, que gosta de automóveis? Não, significativa não. Há de facto, há uns miúdos que têm o bichinho, dizem-me eles sempre, têm o bichinho dos automóveis, é engraçado. Se tiver, mas vamos aqui só partir a resposta em duas. Se estivermos a falar da área das oficinas, da área mais técnica, aí sim, eu noto, aliás, noto eu, não é um notar eu, abriram cada vez mais cursos de mecatrónica, quer dizer, hoje em dia todos os miúdos querem ser mecatrónicos. As empresas, todas as escolas de formação pelo país fora, eu diria que a maior parte delas tem um curso de mecatrónica. Os miúdos, de facto, gostam desta área. O ser mecânico de automóveis é sexy, já não é sexy o ser pintor ou ser bate-chapas. Sim, e portanto as escolas querem abrir cursos de pintura automóvel ou de bate-chapas, que agora já se chama técnico de chaparia, já por causa desta situação, mas eles continuam a não achar sexy, não é? E portanto temos esta dificuldade em ter pessoas nestas áreas. Depois, no lado da área comercial, ainda se nota, vê-se muitos miúdos com
dizem eles o bichinho dos automóveis, o bichinho dos automóveis. Porque eu gosto de carros desde pequenino. Sempre gostei de carros. De facto, não basta gostar de carros, não é condição suficiente. Pois, ok? Até pode nem ser uma condição necessária. Claro. Não é? Claro que sim. Quando eu estou a recrutar um vendedor, às vezes basta-me que ele goste é de vender. Pois. Não é? Exatamente. É mais importante gostar de vender do que gostar de carros. Eu também gosto de carros e depois não sei vender, por isso não me adianta nada, não é? Bem, podia ir lá para baixo e não fazia figura nenhuma. Mas um conselho, e voltando aqui à primeira questão, um conselho, e é um conselho que começa aqui a montante, é, por favor, preparem-se para as entrevistas. José, o que é que adianta querer muito trabalhar no setor automóvel e chegamos a uma entrevista e não sabem nada do que é a empresa, claro. Não sabem nada de produto, não sabem as marcas que representamos, não sabem onde é que nós estamos, não sabem o número de colaboradores, e hoje em dia é tão fácil, é tão imediato ter acesso a toda a informação, né? Claro. Estamos tremendamente expostos nas redes sociais e na internet, não faz sentido continuar a ter candidatos impreparados para as entrevistas. Claro. Isso é que não faz sentido, ou dizerem-me que hoje querem ser vendedores, mas daqui a uns meses podem estar a fazer outra coisa qualquer. Queremos... tem que chegar até nós candidatos mais comprometidos com aquilo que querem, nem que seja um plano a curto, médio prazo, mas um compromisso maior e mais envolvimento no processo de recrutamento e seleção. Não é? E esse é o primeiro conselho. Depois de cá estarem, sempre muita abertura para estudar, para a atualização. Atualizem-se, leiam, atualizem sobre os produtos que vão saindo, leiam livros. Não é só ler conteúdos sobre o setor, ou sobre conteúdos técnicos, mas perceber as pessoas. Ler os jornais, perceber as notícias, perceber a evolução, o mundo que nos rodeia. A evolução da sociedade, do mundo que nos rodeia, porque este é um setor de pessoas. Este é um setor de pessoas que trabalham para pessoas. Exatamente. E que têm de gostar de pessoas, porque senão não fazem bem o seu trabalho. Claro e sim, portanto, preparem-se bem, estudem e atualizem-se. Eu fico muito feliz por dizer isso, porque é um conselho que eu dou sistematicamente. Eu já não diria que o ponho numa lógica ou numa perspectiva de conselho, quase que é obrigatório. Eu digo muitas vezes aos vendedores, ou consultores de vendas, ou como se quiserem chamar, que o bocadinho do pequeno almoço pode ser utilizado de uma forma que vai ser muito útil, se preocuparem em saber as notícias do dia, nem que seja ouvir o Jornal da Manhã, abrir um jornal digital, seja aquilo que for. Mas eu aprendi consigo, José. Pois? Não foi à toa. Mas é fundamental, não posso estar mais de acordo, é importante perceberem que é uma profissão, são profissões extremamente ricas, extremamente interessantes se forem executadas assim. Muito bem, não podia ter sido melhor, eu fico super satisfeito de ter conseguido tê-la nesta entrevista. Ai, que bom, eu também. Obrigado, Obrigada eu. Obrigado. Obrigada eu, José, foi um privilégio estar aqui consigo. Espero poder contar consigo muito mais vezes e quem sabe se um dia a ajudar-me nestas entrevistas, já falámos sobre isso e o compromisso já está aqui assumido, há muita gente que vai... assumido. Portanto, depois falamos melhor. Manuela, obrigada mais uma vez, felicidades para si e obrigada para si agora também. Este pós-pandemia, que esperemos que seja uma coisa, outro mundo que se vai abrir aqui assim, que seja melhor do que aquele que vivemos antes. Mesmo. E tudo bom para a Carclass e para si também. Obrigado. Tudo bom para si também, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Mica.